Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Denise Rodrigues e eu estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre interpretação de exames laboratoriais. Então, eu espero que vocês sejam muito bem-vindos. O nosso objetivo aqui é a gente falar três erros que são os mais comuns, e a partir daí a gente vai explicando para vocês como funciona todo o sistema das aulas, tá? Então, hoje, vocês podem parar, me perguntar o que eu puder já encaixar como resposta durante a aula eu já vou respondendo, e o que não der, no final, o meu pessoal vai me passando e eu vou respondendo todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então, agora eu vou compartilhar aqui um pouquinho para vocês, falar um pouquinho sobre mim. Então, tá aqui a nossa aula secreta. E aí a gente vai falar um pouquinho de mim, tá? Para que vocês me conheçam um pouquinho mais. Então, eu formei em 95 na Unesp de Botucatu. Minha primeira especialização, eu formei, ia fazer residência, acabei desistindo e resolvendo ir para a vida pós-acadêmica, né? E comecei a trabalhar em São Paulo e comecei a fazer alguns cursos. Então, eu fiz especialização em diagnóstico por imagem, depois especialização em homeopatia, especialização em acupuntura, especialização em medicina de felinos, mestrado em comportamento animal, lá em Juiz de Fora, né? Que eu já morei em tudo quanto é lugar, doutorado em anestesia, e vários cursos, congressos, tanto que eu assisti como eu ministrei nesse tempo todo aí da minha carreira. E agora, em 2025, eu iniciei mais uma especialização em medicina integrativa. Apesar de tudo isso, o que eu sentia que me faltava? Sempre, desde o começo, eu sentia isso, essa dificuldade. Então, quando eu me formei, eu sentia a mesma dificuldade que a maioria dos alunos e dos recém-formados sentem, que é o quê? Não saber interpretar um diagnóstico. Então, eu pego um exame laboratorial e como que eu interpreto aquilo para chegar num diagnóstico? Porque quando a gente está na faculdade, o professor está falando, a gente está ouvindo por aqui e saindo por aqui, né? A gente vê que é fácil. Nossa, qualquer um. A gente vai no médico, né? O médico pega a caneta e vai ticando. Ah, isso. Nossa, quando eu vejo isso hoje, eu fico apavorada. Porque eu falo, nossa, esse médico não tem a menor noção de interpretar um exame laboratorial, né? Vai ticando a coisa com a referência. Esse bate com a referência legal, esse não bate com a referência X. Esse bate com a referência legal, esse não bate com a referência X. Pô, isso não dá mais, né? Isso não dá. E isso nunca serviu para mim. E aí, como não servia para mim, eu comecei a estudar muito, a ler vários livros, a fazer vários cursos, para que eu entendesse efetivamente sobre exames laboratoriais. E se você me perguntar hoje, Denise, hoje você trabalha em laboratório? Não, hoje não. Já trabalhei em Juiz de Fora, de 2000 a 2003, mais ou menos. Eu trabalhei com exames laboratoriais, eu fazia parte clínica, fazia o que eu amo, que é anestesia, e trabalhava no laboratório. Por quê? Porque ninguém queria, né? Eu falei, não, eu pego essa bucha, dá aqui para mim. E aí, mais que eu fui estudando e fui vendo quanto isso era importante para mim, tanto para a clínica, como para a anestesia, como hoje eu pego colegas cirurgiões que chegam para mim e falam, Denise, vê aí, você que é anestesista, vê aí se você acha que dá para operar esse animal ou não. Eu falo, poxa, você é um médico veterinário, formado há tanto tempo, com mestrado, doutorado, especialização em cirurgia, não sabe ler um exame laboratorial? Aí o cara fala para mim, ah, besteira, o anestesista que tem que estar preocupado. Aí eu falei, bom, e se eu como anestesista não souber e pensar, ah, o cirurgião que tem que estar preocupado, o animal morre, é isso? Então, meus colegas começaram a falar, nossa, Denise, o pior é que você sabe que você tem razão. Porque tem gente que eu mando o exame e o anestesista olha e fala, ah, tá. Aí na hora da cirurgia, sangrando. Por que que tá sangrando? Aí eu vou olhar 80 mil de plaqueta. Pô, mas como que o anestesista operou com 80 mil de plaqueta? Porque 80 mil de plaqueta para o anestesista não vai interferir nas drogas, não vai interferir em nada relacionado a medicamento. Vai sangrar mais, mas aí é responsabilidade do cirurgião. Vocês conseguem entender que a gente não pode fragmentar? A gente tem que entender tudo ao nosso redor para que a gente domine o que a gente vai fazer e aí a gente realmente seja responsável por aquela pessoa que é a mais importante, que é o nosso animal, né? Então, para que a gente tenha essa visão, ela é muito importante e às vezes demora para cair a ficha. Eu tenho colegas que hoje são formados anestesistas ou são formados cirurgiões, estão fazendo meu curso de interpretação de exame. Por quê? Porque nunca é tarde para a gente entender. Exame é fundamental e nunca é tarde para a gente começar a estudar. E aí, a gente pensa em várias coisas, né? E é isso que eu quero dar essa ideia para vocês hoje. Será que é importante para mim? Então, vamos lá.
Quais são os erros mais comuns, né, mais frequentes, quando a gente pega um exame para interpretar? Quando a gente pensa isso, é difícil, tá, gente? Eu tô focando em três, assim, muito, que eu acho muito importantes para mim. Mas, de repente, quando vocês começarem a entender de exames, vocês vão falar, não, Denise, para mim esses três não são mais importantes. Os mais importantes são esses. Se a gente for ver, dá mais de 10 ou 12 importantes. Mas aí a gente ia ficar 3 dias aqui falando. Aí ia ser um curso, né? E não uma aula para vocês começarem a ter uma luz do que vocês querem para a vida de vocês, né? Que é o que eu penso. O que eu quero para minha vida? E a partir daí eu vou atrás de aprender o que eu quero. E aí vem o nosso primeiro erro, que é erro de coleta. Ah, Denise, mas imagina, eu sou formada há 10 anos. Eu sei que o tubo vermelho é para bioquímico. Eu sei que o tubo roxo, que nem está aqui, não sei por quê, é para hemograma. Eu sei que o tubo amarelo e esse outro vermelhinho aqui também é para bioquímico. Ah, mas o que tem de diferente? Se os dois são para bioquímico, por que um é amarelo e o outro é tampa vermelha? Porque eu gosto de colorido? Amarelo, verde, vermelho, roxo, azul, cinza. Não, gente. É porque cada um tem uma especificidade. Cada um serve para uma coisa. Então, quando eu penso num frasco de hemograma de 4 ml, eu tenho que colher 4 ml. Ah, mas aí eu tenho um gato. Eu só vou colher meio ml. Tá bom. Então, não usa o tubo de 4 ml. Porque o tubo de 4 ml vai ter muito EDTA. E ele tendo muito EDTA, o que vai acontecer com esse animal? Esse sangue vai ficar hemodiluído e aí o exame vai dar errado. Ah, Denise, mas você está começando a complicar a vida aí. Não, não estou complicando não, gente. Estou começando a falar um basiquinho que a gente não pensa, tá? E outra coisa importante que a gente muitas vezes não presta atenção quando a gente está falando de exame laboratorial, né? O tubo é vacutainer, quer dizer, ele contém vácuo dentro dele. Se ele contém vácuo dentro dele e eu não estou usando essa agulha aqui, ó, bem aqui no meio tem uma agulha, gente. Opa, desculpa aí, gente, mudou. Bem aqui no meio, ó, tem uma agulha. Eu não estou usando essa agulha? Não estou. Então, eu posso colher no tubo de vácuo Taylor, se eu não estou usando essa agulha? Posso colher com qualquer agulha? Posso colher com scalp? Posso colher com seringa e agulha? Então, você vê, começa a abrir um leque imenso, né, de possibilidades. E se a gente não dominar o que a gente quer, o que a gente precisa para que o nosso exame saia um exame extremamente bem feito, né? O que vai acontecer? Vai acontecer que eu não sei o que está acontecendo, eu colhi errado, e aí a coisa vai complicar bastante. Então, a coleta é importante, a identificação da amostra é importante, a preservação da minha amostra é importante? Sim, cada um com a sua importância. Então, a coleta no frasco certo, identificada corretamente, ela vai ser um exame bem feito. Então, se eu pegar lá uma plaqueta baixa, tem 1.000 causas de plaqueta baixa, mas uma delas é erro de coleta. E se não sou eu, Denise, que coleto? É o colega que coleta. Aí você gentilmente liga para ele e fala assim: ai, colega, você me mandou o exame para eu ver se o animal pode ser anestesiado ou não. Eu estou vendo aqui que as plaquetas estão baixas. Demorou muito para colher, é um animal muito irritante, irritado, ou que não para. Fala do jeito que você quiser. De forma, né? Não é culpar o colega, porque às vezes não é culpa do colega. Ele está sozinho na clínica para acolher um animal que não para com. Pronto, já deu tudo errado, né? Tem todo para ter dado errado, né? Tutor que não ajuda, ele sozinho, o animal que não para e tem que colher sangue de boa qualidade. Pô, não dá, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar. Então, olha lá, aqueles tubos que eu falei para vocês, ó, Vacutainer, tá aqui. Posso usar? Não posso usar. Posso usar, desde que o animal tenha tamanho para isso. Eu vou pegar uma agulha de Vacutainer para uma vaca, ok. Vou pegar uma agulha de Vacutainer para um gato de 1 quilo, não vou conseguir nem da jugular dele, só se eu puxar direto do coração. Tem um risquinho da gente tá matando, mas é só um risquinho. Vou colher do coração, gente? Ah, então, tem como eu usar? Tem. Então, a gente tem que adaptar, óbvio, mas sem estragar. Por quê? Ah, eu colhi com seringa e agulha. E aí eu fui e apliquei aqui, ó, nessa tampa com a agulha. A minha agulha, para um cato de 1 quilo, ela vai ter a espessura da agulha de Vacutainer? Não. Então eu vou causar um monte de problemas. Então eu não posso. Frasco, ó, lembra que eu falei? O frasco, cada frasco uma cor, cada cor uma coisa. Existem frascos para 4 ml, existem frascos para 2 ml, e ainda tem o frasquinho separado para meio ml, tá?
ele nunca pode ser colhido com vácuo container. Ele é um cisquinho de frasco, só meio ml. A gente consegue fazer, ó, milagres com esse meio ml, mas a gente tem que colher direito. Ah lá, identificar. Olha que legal, né? Identifiquei com um código de barra. Ah, Denise, mas eu não consigo fazer isso. Gente, ó, vou dar um truquezinho para vocês. Tem umas maquininhas na Shopee, baratinha, desse tamaninho assim, ó, que imprime nela mesma, tá? Você, pelo seu celular, vai lá, acessa o aplicativo, bota o número do animal, se você quer colocar código de barra ou só o número de referência dele na sua clínica, do jeito que você quiser. Você vai lá e ele imprime. Imprimiu, você vai lá e cola. Não tem como errar. Não precisa a sua letra ser boa, ser ruim, ser média, que a minha é horrível. Nunca ninguém entende a minha letra. Então, eu uso a minha letra? Não, não uso. Eu simplesmente faço o que eu acho que eu tenho que fazer, né? Que é exatamente a gente adequar. Olha isso aqui será que é latifa, latiça, saltiça, satifa? Gente, não sei. Essa letra aqui tá pior que a minha, tá? Então a gente imprime. Olha lá, um quebrou, transporte super adequado. Então a gente tem que fazer a coisa direito, tá? E aqui o que eu estava falando para você, ó, preservação da amostra. A preservação da amostra, ela começa na coleta do sangue. Não é no transporte que eu tenho que pensar em preservar. Ela já está na minha coleta, ó, que eu falei para vocês que não pode fazer, colocar a seringa com agulha direto no frasco. Não posso fazer isso. Isso causa um monte de problema. E aí olha o que aconteceu. Um dos problemas, hemólise. Olha lá. Ah, será que a hemólise é do animal? Será que ela está acontecendo na veia do animal? Ou será que eu causei na coleta? Ou será que eu causei na hora de colocar no frasco? Ou será que esse sangue ficou parado tempo excessivo na geladeira, que também vai fazer hemólise? Então, olha quanta coisa que a gente tem que analisar para a gente escolher uma amostra, tá? Então, esse é o primeiro erro, e é o erro mais comum, é a gente não saber coletar, transportar, identificar e preservar a amostra, tá? Bom, e o segundo erro mais comum? O segundo erro mais comum é a tal da trombocitopenia. Ah, e o que que é isso? Isso é leucócito, está normal ou aumentado ou diminuído. Hemácia pode estar normal, aumentada ou diminuída, mas as minhas plaquetas estão muito diminuídas. Beleza, peguei essas plaquetas baixas, muito diminuídas. E aí, o que que eu faço quando eu pego essa plaqueta assim, né? Bom, aí eu vou pensar em todas as possibilidades que eu tenho. Eu acho, se eu perguntar para vocês agora, qual que é a possibilidade que vocês mais achariam importante quando vocês pegam o exame de plaqueta baixa? Acredito que todo mundo me diria assim: ah, Denise, se for cão, doença do carrapato. Se for gato, micoplasmose, que é a doença transmitida pela pulga. Beleza, essa é uma delas, tá? Umazinha. Mas se a gente parar para pensar de verdade em todas as doenças que podem estar associadas à plaqueta baixa, de novo, é outra aula que nós vamos ficar aqui, gente. Por que outra aula? Porque, olha, plaqueta baixa pode ser doença infecciosa, pode ser doença crônica, várias doenças crônicas, pode ser doença inflamatória aguda, pode ser doença do carrapato, pode ser uma doença autoimune. Então, a gente vai ver que tem um N de pelo menos 12 a 15 doenças que provocam plaquetas baixas. E qual é a única que todo mundo lembra quando vê uma plaqueta baixa? Olhou para a plaqueta baixa, olhou para o cachorro, ah, é a doença do carrapato. Aí você começa a tratar para a doença do carrapato, o animal não melhora, o animal vai piorando, 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 acaba vindo a óbito. E aí o que que o pessoal fala? Doença do carrapato mata muito. Será que doença do carrapato mata muito? Ou será que a gente está minimizando o nosso conhecimento e pensando só, né, com aquele tampão de olho, né, olhando só plaqueta baixa, doença do carrapato, plaqueta baixa, doença do carrapato. A gente é muito adestrado, gente, a essas limitações, tá? É óbvio que a primeira coisa que eu vou pensar não é, nossa, será um lúpus eritematoso sistêmico? Não. Vamos partir do básico? Eu tenho anemia e tenho plaqueta baixa. Qual é a idade do animal? É filhote? Será que é verminose? A gente também não tem que viajar, né? E pensar, ah, não.
É um filhote com plaqueta baixa, a primeira coisa que eu vou pensar é lá uma doença imunomediada. Não. Mas a gente vai juntar pontos, tá? Ah, mas eu vi que tem um carrapato nele. Ele pode ter um, pode ter uma dúzia, pode ter 1000. Eu já fiz esfregaço de ponta de orelha, que é o melhor diagnóstico barato para a gente ver doença do carrapato, tá? É o mais barato. Ele é simples, é fazer um esfregaço sanguíneo a partir de uma pontinha, de um sangue da pontinha da orelha do cachorro. E aí a gente faz esse esfregaço. Eu já fiz esfregaço de animal com cara de saudável, que tinha hemoparasito lá, doença do carrapato. E eu já fiz de animal com cara de que estava morrendo, o esfregaço, e não achei parasito nenhum. Ah, Denise, e aí? E aí a gente tem que investigar. A gente não pode limitar. Ah, eu mandei fazer o exame de sangue, e no exame de sangue vem, como é que vem escrito? Ou depende, né, do exame, né? O laboratório que eu recebo, ele vem escrito assim, presença ou ausência de hemoparasitos, tá? Então tá lá, hemoparasitos, aí na frente, 2 pontinhos, ausência no esfregaço ou presença no esfregaço. Ok. É um esfregaço sanguíneo, gente, do sangue circulante. É onde o parasito mais fica? Não. Por que que eu faço da ponta da orelha? Porque o parasito quer fugir da nossa defesa. Se ele quer fugir da nossa defesa, ele vai para a extremidade. Por quê? Porque a nossa defesa, os nossos leucócitos, eles vão estar mais concentrados, entre aspas, no nosso corpo como um todo, ou lá na ponta da orelha, onde é o que menos acontece problema. Ele vai estar aqui, né? Na parte que mais acontece problema. Então, ele vai estar circulando no sangue total. Ah, a ponta de orelha não é sangue total? É, gente, mas é um cheirinho de sangue total, né? Uma beiradinha, você tem que apertar, apertar, apertar para sair uma gota. Então, o cara tá lá escondido, para que a gente não pegue ele. E aí, é certeza que se eu fizer uma ponta de orelha eu vou pegar? Não, mas é certeza absoluta que o negativo no exame de sangue não significa negativo. O positivo significa positivo. Fiz uma lâmina de sangue circulante que não era para encontrar e encontrei babésia. Ok. Encontrei erlíquia. Ok. Encontrei hepatosum. Ok. Mas não significa que o negativo eu vou descartar a doença, mas eu tenho outras coisas que eu tenho que analisar no restante desse hemograma para eu descartar a doença, tá? Então, eu tenho que avaliar outras coisas para eu descartar. E é assim que a gente vai chegar no diagnóstico. Eu vou analisar cada parte do meu exame, o mais comum, que é o hemograma, depois eu vou avaliar cada parte do meu bioquímico, e aí eu vou chegar no diagnóstico. Ah, Denise, eu fiz tudo isso e eu não cheguei. Beleza, às vezes a gente tem que fazer complementares, que são PCR, né? Que são métodos de ELISA, onde a gente vai ter a titulação de alguns hemoparasitos e endoparasitos, né? Então a gente vai, óbvio, ter que dar uma variada ali para conseguir chegar no diagnóstico. A gente também vai estar falando com vocês um pouco sobre teste rápido, né? Quando eu falo trombocitopenia, as pessoas já pensam logo em teste rápido. Ah, vou fazer um teste rápido. Depende. Se ele for um teste rápido de antígeno, quer dizer, pedaço do parasito, maravilha. Se ele não for teste rápido de antígeno, tchau, tchau para ele. Tá? Não me serviu. Então, a gente tem que pensar nessas possibilidades todas, né? Quais são os exames necessários para que eu feche que essa trombocitopenia é uma doença X? Então, eu vou ter o hemograma, eu vou ter os bioquímicos e eu vou ter os complementares, PCR, métodos de ELISA, alguns testes rápidos com antígeno. Então, eu vou ter várias coisas, mas eu tenho que analisar cada quadradinho e aí juntar, fazendo um diagnóstico. Então, esse é outro erro comum. Eu pego muitos animais que estão com doenças crônicas, renais, hepáticas, dirofilariose, leishmaniose, tá? E nada tem a ver com que eles estão sendo tratados nessa trombocitopenia. Ah, estão sendo tratados para doença autoimune. Não é. Eles estão sendo tratados para doença do carrapato. Não é. Então, eu pego muito isso. Por quê? Porque nunca, e eu digo nunca mesmo, vocês vão me ver pedir um hemograma e só, tá? Por que não? Porque a gente tem que saber dobrar o tutor. A gente tem que jogar a responsabilidade do nosso diagnóstico para o tutor. Olha, eu estou dando o meu melhor, mas eu preciso dos exames X, Y e Z.
Por quê? Porque o X vai me mostrar isso, o Y vai me mostrar aquilo, e o Z vai fechar. Mas eu não posso ir direto para o Z? Não, porque eu cheguei no Z. Por exemplo, o PCR de Ehrlichia. Maravilha. E eu sei que tem, mas eu não fiz o básico. Então, eu sei se eu preciso fazer uma transfusão? Não sei. Então, eu explico isso para o tutor. E quando mesmo assim ele não quer de forma nenhuma me ajudar com os exames que eu preciso, gente, eu faço ele assinar. Assina que você não quer nenhum exame. Assina. Porque mágica eu não vou virar. Minha bola de cristal já era. Eu, ó, sou toda tatuada. Uso piercing. Não faço milagre, gente. Por quê? Porque o milagre não existe. Não dá para fazer, né? Nessa encarnação, não faço milagre. E aí eu vou fazer o quê? Vou pensar. Eu vou estudar. Eu vou analisar caso a caso. Eu vou ver vários exames. Porque com vários exames, eu vou firmando os diagnósticos na minha cabeça. Ah, quando eu vejo tal coisa aumentada, isso me dá a ideia que o animal tem isso e aquilo. Vou lá e anoto. E aí eu vou anotando isso. E eu vou tendo esse entendimento. Ah, Denise, e a gente que está começando? Vocês vão fazer isso. Vocês vão pegar os casos, vocês vão discutir esses casos, e a gente vai chegar junto ao diagnóstico. Até vocês aprenderem a estar fazendo isso sozinhos. Porque isso é o importante. Que a gente chegue lá e aprenda a fazer isso. Mas primeiro a gente, ó, tem que abrir a cabeça e começar a estudar. E vamos lá. E esse aqui, gente, para mim, é, um, uma parte fundamental do meu exame. Fundamental. Ah, Denise, eu trabalho numa clínica veterinária que tem máquina. Maravilha. Ela ajuda muito. Gente, eu sou da época que para a gente ler quantidade de leucócito, a gente diluía num frasco de vidro uma porcentagem X de sangue, com uma porcentagem X de uma substância diluidora, que destruía todas as hemácias e ficava só os leucócitos. Aí a gente centrifugava, pipetava daquilo lá, o sobrenadante, botava numa câmara de Neubauer. Vocês nem sabem o que é isso, né? Eu mostro para vocês. Vocês nem sabem o que é isso. Bota lá na câmera de Neubauer e fica lá no microscópio 10 horas contando quadradinhos. Aquilo, Jesus do céu, não era de Deus. Aquilo era cansativo. Você acabava o dia com dor de cabeça. Primeira lâmina seria bem, a segunda média, a terceira péssima. Quando você tinha 16 exames num dia, olha, a gente ficava para morrer para ler aquelas lâminas, recontava ela várias vezes, várias vezes, várias vezes para ter certeza. Então, eu acho que a máquina veio para nos ajudar, com certeza. Mas existem vários problemas, né? Vamos colocar um problema comum da máquina. Eu peguei o sangue, colhi do animal. Andei de uma sala para outra da clínica do hospital que eu trabalho. E aí enfiei na máquina para ler. Tá aí meu primeiro erro. Eu vim de lá até aqui, o vidro parado. A tendência das células é ir para o fundo, ir se depositando. Aí eu enfio a máquina, enfio o vidro na máquina. Ou ela lê muito sobrenadante, e ela lê menos hemácia e menos leucócito, ou ela lê muito do fundo, e ela lê mais leucócito e hemácia do que tem por ml. Então, o que eu tenho que fazer? Homogeneizar. Com a santa paciência, homogeneizar. Homogeneizar, 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 homogeneizar. E aí eu vou fazer uma leitura legal. Poxa, então a máquina, ela nos ajuda muito, 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 muito. Porém, eu não acredito, e não vai ter ninguém que me convença, que eu não preciso ler a lâmina, já que eu fiz o hemograma na máquina. A máquina me deu tudo. Ela me deu quantidade de hemácia, quantidade de plaqueta, quantidade de leucócito, quantidade de cada tipo do leucócito, né? Linfócito, monócito, basócito, cada tipo. Como que ela diferencia? Por duas coisas básicas. Tamanho, na verdade, tamanho e peso, né? Que ela correlaciona. E aí ela passa uma luz, que aí, dependendo da quantidade de depósito que eu tenho nesse leucócito, dependendo da quantidade de depósitos que eu tenho nesse leucócito, de coloração, de pigmento, ou seja lá do que for, ela vai diferenciar. Ó, se o núcleo é pequeno, e o citoplasma é grande, ela consegue ler, então, que ela passa lá essa luz que vai ver lá a diferença de densidade, né, do centro para a periferia da célula, e ela consegue ler, isso é um linfócito. Olha, o núcleo é grande, mas o citoplasma também é grande, então peso, tamanho e transparência, monócito. Não, tem pigmento, então é eosinófilo ou basófilo, ela também consegue diferenciar. Maravilha. Então a máquina é perfeita. Para que eu leio lâmina? Eu sou tonta? Eu também sou.
Mas, além disso, né, por que que eu leio lâmina? Eu leio porque eu vou ver coisas que a máquina não enxerga, tá? Então, tá aí, ó, para vocês verem, nessa imagem que eu coloquei para vocês, de uma leitura de lâmina, em que o veterinário que trabalha no laboratório, ele fechou o diagnóstico para mim. Eu não preciso mais pensar. Meu diagnóstico está fechado. Tá aí o parasito. Eu não preciso mais pensar. Nossa, que beleza, gente. Ó, só tratar agora. Por quê? Porque eu estava lá quebrando a cabeça com o que o animal tinha. Quebrando a cabeça, o que será que ele tem? Aí eu vejo essa imagem. Vi essa imagem, já matei meu diagnóstico. Bati lá, pronto, tá resolvido. O parasito tá aqui. Ele é um parasita do sangue, está aqui, presente no esfregaço, tá? Nossa, então se ele tá no esfregaço é porque o organismo do animal tá até aqui, né? Provavelmente o animal tá até aqui, ó, desse hemoparasito. E justamente por ele estar até aqui, desse hemoparasito, é que a gente consegue fechar esse diagnóstico numa lâmina. Então, o exame na máquina, sem leitura da lâmina, ele não existe. Mas, se a gente passar errado na máquina e contar que a nossa leitura de lâmina vai resolver o nosso problema, a gente também está errado. Então, tem que ter tudo um equilíbrio. Mas é fundamental a gente ler uma lâmina. É fundamental a gente fechar esse diagnóstico. Porque é a partir daí que a gente vai tratar esse animal. É a partir daí que a gente vai dar qualidade ao nosso atendimento. Ai, Denise, as pessoas procuram você para que você atenda. Ah, porque você fecha diagnóstico. Não, gente. As pessoas procuram porque eu faço o mínimo, que é interpretar um exame laboratorial. Eu não sou melhor do que ninguém em nada. O único diferencial que eu acho que eu tenho é saber interpretar um exame laboratorial. Então, às vezes, a pessoa está lá batendo cabeça. O que será que esse animal tem? Eu estou com um exame aqui na minha frente. E daí? Estou batendo com as referências. E daí? Peguei lá, ó, a hemácia está baixa, mas a hemoglobina está normal, o hematócrito também? Por que a hemácia está baixa, a hemoglobina está normal, o hematócrito também? Já bloqueei, né? Ou tá tudo baixo, é anemia. Ou tá tudo alto e é hiperconcentrado, tá desidratado. Então, eu só tenho os dois opostos. Tá, gente? Então, qual é o meu diferencial? Único. É saber ler um exame laboratorial. Então, a pessoa me procura porque ela quer saber o que está acontecendo com aquele animal. E eu sou sincera, sincerona, até demais. Eu brinco que eu sou sincericida, né? Eu chego para a pessoa e falo, sem o exame eu não sei, não consigo, não resolvo. Ah, então você precisa do exame? Eu preciso, preciso. E olha, existe um cara que ele dizia assim, o veterinário, o médico, tá? Tanto médico humano quanto médico veterinário, que depende única e exclusivamente do exame para fechar o diagnóstico, ele não é bom. Mas aquele que fecha todos os diagnósticos sem nenhum exame é pior ainda. Isso não é meu não, tá, gente? Isso não é meu não. Eu simplifiquei, mas isso não é meu não. Essa frase não é minha não, tá? É de um médico famosão, muito famosão, médico humano muito famosão, já falecido e tudo, tá? Então, serviu muito na minha vida quando eu ouvi. Porque eu acho isso. Eu não posso pegar o diagnóstico e falar, aqui está a cura. Não existe isso. Eu preciso do sinal clínico e eu vou associar o meu exame laboratorial. Mas eu também não posso pegar, olhar o cachorro e falar, ah, tem dois carrapatos nele, levanta aqui a gengiva, olha e fala, mucosa não muito boa, fechei meu diagnóstico. É a doença do carrapato. Não, gente, porque mucosa não muito boa, um monte de doença dá. Até medo da mucosa não muito boa. Vocês sabiam disso? O animal chega branco para você. Branco, branco, que nem cera. Aí você está examinando ele, ele tá lá, parado, branco, branco. Aí você vai e colhe o sangue dele tá escuro, tinto, bonito. Você manda para o laboratório, vem 50 de hematócrito. Aí você fala, desgraça, por que que não que o exame dele tava assim? Passei até ferro para tomar em casa. Passou porque você não esperou o exame. Por quê? Estresse, gente, medo. A pessoa fica com medo e aí faz vasoconstrição periférica. Para quê? Para ter mais sangue no coração e no pulmão para correr ou enfrentar. É simples, mas a gente nunca pensa, tá? Então, calma.
a gente vai ter os sinais clínicos, a gente vai ter o exame laboratorial, e a gente entendendo o exame laboratorial, a gente vê se ele bate ou não com aquilo que passaram para a gente. Eu, como anestesista, muitas vezes eu só vejo o animal na hora da cirurgia. Eu não vejo ele antes, tá? E aí? Pego aquele exame, estou sem nenhum sinal, eu olho aquele exame e falo, gente, tem alguma coisa que não está batendo. Eu vou ligar para o clínico, eu vou conversar com ele. Porque o exame eu sei que eu sei. Então, eu vou conversar com ele para entender o que eu não sei. Por que que ele quer aquela cirurgia? Por que que o animal precisa daquilo? Eu não vou discutir nem mudar a cirurgia dele. Eu só vou entender por que que aquele exame não está batendo na minha cabeça. Aí, às vezes, o cara vai falar para mim, ah, porque eu vi isso e isso, porque no ultrassom me mostrou isso e isso. Então, tudo é um conjunto. Mas que a base de tudo são os exames laboratoriais. E isso não tem para onde fugir, tá? Isso a gente não tem mais para onde fugir. Até centro de zoonoses hoje pede exame laboratorial. Então, não é possível que se até eles, que normalmente não pedem nada, não dão essa dedicação, porque o problema deles é controle de zoonoses, então ele já recebe o diagnóstico de zoonose pronto para ele só resolver o que fazer. Hoje, eles pedem exames para confirmar se aquilo que foi passado para eles é realmente aquilo e se realmente o animal vai para esse ou aquele destino. Tá? Então, é isso que a gente tem que saber. Para tudo, hoje, a gente tem que saber exame laboratorial. Seja qual for a sua área de escolha na medicina veterinária, tá? Então, isso que eu queria estar falando aqui para vocês. Espero que tenha ajudado. E aí, eu queria passar para vocês rapidinho, tá? O que a gente está fazendo hoje. Então, hoje, um curso no mercado aí, uma mentoria no mercado, ela é questão de R$ 2.000 por mês. Não é nem R$ 2.000 a mentoria, né? O meu curso, ele oferece uma mentoria. E como que funciona isso? Você vai ter 3 encontros comigo, que vão acontecer a cada 15 dias, e que o ideal, e aí a gente vai estar conversando isso no grupo, é que vocês tenham assistido às aulas antes da discussão, porque aí vocês vão ter as dúvidas todas para a gente conseguir estar tirando essas dúvidas. Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, é importante que vocês vão assistindo essas 8 aulas gravadas nesse período em que a gente vai estar aí, né, de 45 dias, mais ou menos, porque a gente vai passar essas datas para vocês, tá? Quem entrar agora para começar a ter essas aulas gravadas, essas 8 aulas e esses 3 encontros, a gente vai fazer um grupo, e esse grupo a gente discute dúvidas de vocês, a gente discute caso clínico. Ai, Denise, mas como que é? Eu falo, gente, eu dependo de vocês. Por quê? Eu jogo lá um caso clínico. Vocês têm que tentar resolver para que eu entre discutindo. Porque se eu ficar só explicando, eu não sei as dificuldades de vocês, para cada 15 dias eu tirar essas dúvidas. Então, eu preciso que vocês conversem comigo nesses encontros e eu preciso que vocês conversem comigo diariamente nesse grupo para que a gente consiga elucidar as dúvidas de vocês. Ah, e quando acabar o período que eu tenho para assistir essa aula, depois o Denis vai explicar ou a Bia vai explicar para vocês todo o período que vocês têm para assistir essas aulas, que não são só esses 45 dias, tá? Mas esses 45 dias vocês vão ter feedback total comigo. Então, isso é o importante. Ah, Denise, você vai me ajudar no caso clínico? Eu não só vou ajudar vocês a entender o exame laboratorial e discutir esse exame, como se vocês tiverem dúvidas em relação ao tratamento, eu vou estar junto com vocês, tá? Vou estar aí para ajudar, porque senão não vale a pena, tá? Então, eu estou aqui com vocês o tempo todo. O valor desse meu curso, as 8 aulas gravadas, mais os 3 encontros, mais o plantão de dúvidas, ele é de R$ 1.000. Porém, hoje, quem está assistindo a minha aula secreta e se interessar, vai pagar 700. Tá? Ah, por que que a gente quer fazer isso? Eu quero o maior número de pessoas entendendo exames laboratoriais e que eu, Denise, pare de receber bucha. Que eu pare de receber coisas simples que vocês têm capacidade de fazer. Às vezes, vocês acham que vocês não têm capacidade de entender um exame, mas precisa só de um empurrãozinho. E eu estou aqui para dar esse empurrãozinho. É só isso que eu quero. Melhorar a qualidade de vida dos animais que vocês atendem através da melhora profissional de cada um de vocês. Esse é o meu objetivo. E é para isso que eu estou aqui.